Bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, livro da Sueli Caldas Schubert. Nós estamos no capítulo 14 da segunda parte. Este capítulo fala sobre a obsessão. Bom, vamos começar. Você possivelmente já ouviu falar a respeito, talvez de outra forma, com outras expressões, mas, de certa maneira, entende o seu significado. Vejamos o que isto representa e por que ocorre, as suas implicações, os prejuízos e sofrimentos que acarreta e qual o processo de libertação conforme o Espiritismo ensina. Não é? Bem, comentando um pouco sobre a obsessão é algo bastante complicado para os médiuns, né? Porque a maioria dos médiuns, quando está obsediado, ele não percebe a obsessão. Por que ele não percebe? Porque a obsessão é muito sutil. Os espíritos, que são os nossos inimigos, aqueles espíritos inferiores, eles fazem a coisa de tal forma que não se percebe. Então, o médium tem que tomar muito cuidado com esse aspecto da obsessão. Mas veja, isso não significa que a gente vai ficar obsediado pelo resto da vida, não. Basta tomar alguns cuidados que a gente vai comentar aqui durante esse capítulo. Bom, algumas premissas básicas devem ser relacionadas inicialmente. Somos espíritos imortais. Temos inúmeras existências terrenas e, por isso, cada ser humano traz uma vasta bagagem de conhecimentos e experiências do pretérito. As várias encarnações são oportunidades de crescimento espiritual, a fim de que o espírito progrida, já que a meta é a perfeição. O espírito desencarnado conserva no plano espiritual as suas preferências e afinidades. Também os estados emocionais que lhe eram próprios quando ainda encarnado, não se transformando, portanto, de um momento para o outro, só porque regressou à pátria espiritual. E aí a gente pode ressaltar uma coisa, né? Quando nós estamos desencarnados, ocorre que não temos mais o corpo físico. E aí todos os nossos sentimentos se multiplicam, vamos dizer assim, por 1000. Porque hoje o nosso corpo físico é uma espécie de... ele camufla, nós não conseguimos sentir todas as coisas. Mas quando nós estamos sem o corpo físico, tudo nos é perceptível. A tal ponto, se um encarnado aqui pensar alguma coisa ou comentar alguma coisa com outro encarnado sobre um desencarnado, esse desencarnado vai perceber que estão falando dele, né? Então, isso é... Por quê? Porque a sua percepção lá no plano espiritual aumenta muito. Então, ele pode trazer mágoas muito grandes, né? E não ter ainda conseguido refletir sobre isso. Então, por isso que se dão as obsessões. É claro que a obsessão, ela pode ser de vários tipos, que depois vai falar aqui no livro, né? A obsessão mais comum é a de um desencarnado para um encarnado. Mas ela pode ser também de um encarnado para um desencarnado. E pode também ser de um encarnado para outro encarnado, né? Agora, a grande vantagem do espírito obsessor desencarnado para um encarnado é que o encarnado não pode vê-lo. Então, muitas vezes ele não tem como se defender, né? Assim, a grosso modo, claro, né? Porque aqui vai dizer algumas técnicas de como a gente pode proceder nesses casos. Mas vamos continuar aqui o livro. Assim, o indivíduo passa para o outro lado da vida
levando consigo os mesmos sentimentos e ideias que cultivou na terra. Afeições e rivalidades, atos de boa vontade ou não, mágoas ou desejo de vinganças, sensualidade ou revolta. Tudo, enfim, permanece fazendo parte do seu íntimo. Só que, como eu expliquei para vocês, isso se multiplica por muito, porque não tem mais a barreira do corpo físico. Esses estados, todavia, podem ser mudados com o tempo e a partir da conscientização dos prejuízos e da inutilidade dessa forma de ser e agir. Isso demora, às vezes, anos, às vezes pode demorar séculos, né? Depende muito do espírito. Ocorre ainda a possibilidade de a pessoa arrepender-se diante da surpreendente realidade da vida espiritual. E aí sim, optar por sua transformação interior. Mas existem em grande número aqueles espíritos que preferem permanecer do mesmo jeito e até acirrando sentimentos de ódio, de revolta, de mágoa, ao ponto de se vincularem mentalmente aos desafetos, aos que os prejudicaram, como também junto aos que antipatizam ou até mesmo associando-se vibratoriamente aos que têm os mesmos vícios que cultivaram quando encarnados, com intenções de vingança, de se locupletarem com tais vícios, de encaminhá-los para o mal ou pelos fatos de quererem prejudicar as pessoas, né? Então, vejam, isso significa que esses espíritos que nos localizam aqui quando encarnados, eles vêm querer se vingar da gente por algo que fizemos para ele, ou nesta encarnação, ou em outras encarnações, né? Eles também podem se vincular às pessoas através dos vícios. Aqueles que cultivam o álcool como parte da sua vida, então esses espíritos lá do outro lado sentem a necessidade de absorver o álcool, então ficam perto daqueles que ingerem o álcool, né? Bem, mas vamos continuar aqui. A obsessão, segundo Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, é o domínio que os espíritos inferiores adquirem sobre os encarnados, passando a modificar-lhes o teor dos próprios pensamentos e, em estágios mais graves, subjugando-lhes o psiquismo e a vontade. É uma sintonia que se estabelece entre o perseguidor e a sua vítima, e aquele passa a comandá-la telepaticamente, num processo hipnótico, porque é feito repetidamente, né? Então, esses espíritos usam uma técnica de colocar na mente da gente sempre a mesma situação. Então, quando a gente tiver uma ideia fixa sobre alguma coisa e percebe que essa ideia não é sua, mas por que eu estou pensando nisso toda hora? Tem que se ligar um sinal de alerta. Bem, mas continuando aqui. Aliás, esse capítulo é muito grande, nós vamos dividi-lo em duas partes, tá? Na fase inicial, são ideias negativas que brotam na mente da pessoa e que são contrárias à sua maneira habitual de encarar e pensar a vida. Podem surgir ideias de prejudicar os outros, de roubar, de matar, de prostituir-se, de suicidar-se, enfim, pensamentos cujas características não se coadunam com aquilo que a pessoa sempre teve como conduta e forma de ser, evidenciando em um autoexame
mais cuidadoso, não lhe pertencerem. Né? Então, vejam bem, quando a gente tem pensamentos contínuos que não são do nosso dia a dia, prestem atenção. Em outros casos, insuflam a tristeza, o desânimo, a raiva, a depressão, a mágoa, detonando que são espíritos de ordem inferior. Né? Uma outra coisa também que é um caminho aberto para a obsessão é medo, ter medo das coisas. Né? E fora isso tudo aqui que ele colocou, né? Que a Sueli colocou, a tristeza, o desânimo, depressão, né? E hoje em dia tudo isso é muito simples, porque apesar de toda essa tecnologia que existe, as pessoas estão muito sós, né? Então eu recomendo, para que nós saiamos dessas depressões, uma coisa muito simples, fazer alguma coisa que você gosta, né? Que nem depende dos outros. Por exemplo, eu gosto de jogar futebol. É um exemplo, vai jogar futebol. Eu gosto de cantar num karaokê. Vai cantar num karaokê. Eu gosto de dança. Vai dançar. Então a gente precisa fazer coisas que nos dão prazer para nos tirar dessas sintonias depressivas. Bem, mas vamos continuar aqui. Outra categoria é dos espíritos viciados que se vinculam a encarnados com as mesmas preferências, para assim prosseguirem nos hábitos nocivos que cultivaram quando na Terra. Porque a dependência prossegue no mesmo nível, visto que dela não se libertaram ainda, né? E é muito mais difícil, porque como eu falei no começo, a pessoa não tem o corpo físico, então tudo aquilo fica multiplicado por 1000. Então, se ela gosta de beber, gosta de fumar, gosta de usar droga, ela vai precisar disso. Então, é uma maneira de chegar perto de um encarnado com essas características e ficar sugando o halo desse encarnado. Mas continuando. Esta interferência mental, por ser contínua, é altamente desgastante, levando o indivíduo a ter ideias fixas, pensamentos conturbados, o que resulta numa intensa luta psíquica, atestando a resistência que se tenha opor ao domínio mental estranho. Pode ocorrer ainda que a pessoa ouça vozes, dando-lhes ordens, que não deseja seguir, ou palavras ofensivas e de baixo calão, de cunho sexual, de violência, ou pensamentos de teor religioso, quando a pessoa começa a ouvir que tem uma missão, que ela é poderosa. Né? Na realidade, a missão é com cada um de nós, melhorarmos como espírito. Há que se fazer, porém, uma importante distinção, pois tudo isso pode estar sendo transmitido, sim, por um espírito obsessor, mas pode também ser resultado do psiquismo da criatura, que exuda do seu mundo interior as distonias de que ela é portadora. Assim, não se descarta de modo algum a consulta a médicos, psiquiatras, para aferir-se a procedência de tais reações mentais. Uma boa parte dos que atuam na área da saúde mental já admitem determinadas reações de ordem espiritual oriunda das crenças de cada pessoa. Eles recomendam que se respeitem esses valores, dando-lhes, inclusive, crédito. Então, vejam que até os espíritos podem, eles mesmos, né, como encarnados, podem interferir numa auto-obsessão, podemos assim dizer. Né? Então, agora aqui ele vai falar, a Sueli vai falar,
dos tipos de obsessão que existem, né? Que são basicamente 3, mas nós vamos deixar para a nossa próxima aula, porque fica mais fácil falar de todas elas de uma vez, tá? Bem, eu espero que vocês tenham gostado bastante, porque esse é um tema que a todos interessa no Espiritismo. Muito obrigado, até o próximo.